Mato Grosso é o 6º estado brasileiro com menos casos de Covid-19 e o 7º do país com menos mortes pela doença. A análise foi realizada por um pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso. Nas contas, ele considera a população de cada região para chegar aos números relativos. Eles mostram a real situação para relaxar ou tornar mais duras as medidas preventivas contra o novo coronavírus. Antônio Carlos Silva tem as informações. Diariamente, a gente vê na imprensa os números absolutos divulgados pelos governos sobre a Covid-19. Para o professor doutor em matemática da UFMT, citar os dados totais de pessoas infectadas ou mortas pela doença, sem considerar a população de cada região, não mostra a real situação do novo coronavírus. O contágio, ele é proporcional à população daquele local. Então, se você não leva isso em consideração, você está sendo injusto com aqueles locais onde a população é maior. Onde você tiver mais habitantes, o contágio vai ser maior e, portanto, você vai ter mais número de casos e mais número de óbitos. Então, ao relativizar, você está colocando o problema, vamos dizer assim, na mesma dimensão para todos os locais, seja município, estado ou entre países também. Consciente disto, o pesquisador Geraldo Lúcio faz a seguinte conta matemática. Ele divide a população de cada estado brasileiro e do próprio país por um grupo de 100 mil habitantes. A partir deste resultado, ele divide os pacientes do novo coronavírus. Assim, obtém números relativos da doença. Por exemplo, até o dia 17, Mato Grosso, com 7.361 pessoas infectadas. Desde o início da pandemia, em março, era o 6º estado brasileiro com menos casos da doença. 204 contaminados em cada grupo de 100 mil habitantes. Enquanto o Paraná era o menos com infectados, 96 para cada grupo de 100 mil pessoas. E o Amapá com mais contaminação. 2.201 infectados para cada grupo de 100 mil. Ao olhar para esses números relativos, você tem uma segurança maior para definir as políticas públicas, seja pelo isolamento ou lockdown, ou a questão dos cuidados de higiene pessoal, que às vezes a pessoa olha, compara. Vamos supor, teórico, Rondonópolis está com 20 casos, Cuiabá está com 100 casos. Então parece que Rondonópolis não tem problema. Mas se você comparar a população de Rondonópolis e Cuiabá, aí você vai ver que a coisa lá pode estar pior do que aqui. Então, isso aí é que vai definir as políticas públicas. Quando você olha para o número relativo, você tem uma noção do grau ou da gravidade de que o problema está naquele local. No caso das mortes por Covid, a conta matemática a ser feita é a mesma. Divide-se a população do estado, ou do município, ou do país, por 100 mil habitantes. E pelo resultado desta conta, divide-se a quantidade de óbitos. Assim, até quarta-feira, com 272 vítimas fatais pelo novo coronavírus, Mato Grosso era o 7º estado brasileiro com menos falecidos da doença, ou 7,6 mortes em cada grupo de 100 mil habitantes. Já a menor mortalidade da doença no país era em Mato Grosso do Sul, 1,3 óbitos em cada grupo de 100 mil habitantes. E a maior mortalidade no estado do Amazonas, 62,2 óbitos em cada grupo de 100 mil pessoas. A hora que você olha para os números absolutos, São Paulo tem a maior população do Brasil. Então sempre vai ter mais casos confirmados e mais óbitos. Mato Grosso tem uma população de 3,5 milhões aproximadamente. São Paulo é 10 vezes maior a população. Então é injusto eu comparar o número de casos confirmados e número de óbitos de Mato Grosso com São Paulo. Então quando a gente faz o ranqueamento pelos números relativos, aí você tem a posição correta de como está a doença em cada um dos estados. O professor da UFMT ainda destaca, além da população,
As autoridades também devem fazer as contas considerando a quantidade de leitos de hospitais ocupados por pacientes da doença. Só assim é possível tomar decisões em relação à curva da Covid-19. O achatamento da curva nem sempre ele é bem explicado. Do ponto de vista matemático, quando você tem a curva mais estreita com um pico muito alto, você vai levar ao esgotamento das condições de atendimento hospitalar. Então você vai ter um grande número de óbitos, porque vai ter que decidir quem vai viver ou morrer. Achatar a curva significa colocar dentro da possibilidade de atendimento hospitalar. Por isso é importante. Agora, ao mesmo tempo que você achata, a área que está sob a curva, do ponto de vista matemático, é a mesma. Então, o que você vai fazer ao achatar a curva, você vai atender as condições que o hospital pode atender os pacientes, mas você vai ter um período maior em que a doença vai estar sendo disseminada ali.